Olá, estamos começando o Viva Mais, o seu programa de saúde, e é sempre muito bom estar aqui com você, conversando sobre como manter a nossa saúde melhor, ter mais qualidade de vida, onde procurar atendimento, que tipo de atendimento tem. E você sabe, a gente sempre convida você, entre no nosso site www.programavivamais.com.br e interaja conosco. Nós adoramos receber os seus e-mails. Toda vez que o nosso programa entra no ar, a nossa caixa de e-mail enche, nós procuramos responder a maioria deles e nós estamos nos organizando para fazer um programa, que eu vou trazer o Miguel, o Vitor, para responder os seus e-mails. Porque muitos e-mails eu sozinha não consigo responder e o Miguel não gosta de caixa de e-mail, então acaba ficando para mim. Mas entre lá... Não gosto, não respondo, eu sou velho. Então, como ele é velho e não responde, eu que sou jovem respondo, estou brincando, é claro. Mas você entra e mande suas perguntas e nós gostamos muito quando você manda sugestões de pauta, que a gente está tentando trazer todas aquelas suas dúvidas e as sugestões que você tem mandado. Então você pode também clicar no Assista Aqui e assistir os programas que nós gravamos nos últimos 3 anos. Então, hoje nós vamos falar sobre oftalmologia. Nós temos conosco o Dr. Felipe Telequim Diligente, que é a primeira vez que vem, mas seja bem-vindo. Esperamos que seja a primeira de muitas, tá, Felipe? Com certeza. E o Felipe, ele é chefe do setor de uveítes do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Exato. Olha, até fica curiosidade, né? Eu, como sou dentista, eu não sei o que é uma uveíte. Não, eu vou te deixar tranquila, porque eu também não me lembrava, tá? Mas deixa eu só fazer um adendo. Eu estava gozando o negócio de não responder e-mail. Eu sou de uma geração, pessoal, que a gente falava. Então a gente conseguia conversar um com o outro. Quando se ia numa festa para dançar, a gente dançava junto e conversava um no ouvido do outro. Hoje em dia o pessoal não conversa mais. A dança é o seguinte, né? Tu vai numa festa de noite, a conversa sai depois do beijo, se chegarem a dizer o nome um pro outro, né? E passam o dia inteiro, não tem coisa que deixa o cara mais nervoso e mais brabo, o cara da minha idade, que tu tá do lado almoçando com alguém e a criatura tá assim, ó, digitando. Ou, se vocês notarem, isso eu já falei uma vez, entra numa sala VIP do aeroporto, ou não precisa ser sala VIP não, uma sala de espera de aeroporto, vocês vão ver casais e mais casais do lado um do outro e ninguém conversa com ninguém. Aqui, ó, escreve só. Porque escrever, você escreve qualquer coisa, escrever é frio, né? E não tem que ter muito diálogo. Você não precisa... E é tão gostoso o casal ter um diálogo, né? Infelizmente. Então, assim, ó, não é que eu não respondo, não respondo mesmo. Mas assim, ó, eu tenho pessoas como meu filho, que é de uma geração mais nova, e eu tenho uma secretária só para fazer isso aí. Então, eu não estou sendo mal educado quando digo que não respondo, a gente procura responder os e-mails, mas assim, eu prefiro que a pessoa me ligue e eu respondo pessoalmente. Eu me encarrego de responder, você continua escrevendo para nós, a gente adora receber suas sugestões, sugestão de roupa que a gente tem que usar, que cor que não ficou bem, até isso eu gosto. Cor de batom que eu tenho que usar, tudo isso eu adoro quando vocês dão sugestões também. E nós adoramos as sugestões de pauta e vamos trazer pessoas para responderem aquelas dúvidas que ficaram. Uveites. Vamos falar de uveites. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. É interessante a gente poder ter um espaço aí para conversar sobre um assunto que pouca gente realmente conhece. Geralmente, quando alguém me pergunta o que eu faço dentro da oftalmologia, eu digo que eu sou especialista em uveites e a próxima pergunta é o que é isso, né? Ou não entende uve o quê? Então, é interessante ter esse espaço para falar sobre isso. Uveíte, essencialmente, é a inflamação da úvea. Tá? Isso não ajuda muito porque as pessoas realmente também não conhecem o que é úvea. Então, trocando em básico, é uma coisa assim, que todo tipo de inflamação que acontece dentro do olho é um tipo de uveíte. Tá? Então, a uveíte pode ser apenas inflamatória, pode ser infecciosa, pode ser pós-trauma, eventualmente depois mesmo de um trauma cirúrgico, algum tipo de cirurgia mais corriqueira, cirurgia de catarata, alguma coisa assim, pode desenvolver algum tipo de uveíte. Então, a gente, dentro desse espectro, a gente acaba tendo que achar as principais causas e determinar o principal tipo de tratamento para evitar as sequelas da uveíte. Tá? Então, essencialmente, a úvea dentro do olho ela é composta pela íris, que é o colorido do olho.
é composto pelo corpo ciliar, que está um pouquinho atrás do colorido do olho, é responsável pela produção do líquido natural do olho, e da coroide, que é o que reveste todo o restante do fundo do olho, é o que vai dar nutrição realmente para todas as camadas mais internas do olho. Qualquer inflamação em qualquer parte dessa, então, é uma uveíte. Qual é a diferença da uveíte para conjuntivite? Porque a conjuntivite também é uma inflamação. Exato. Tudo na medicina que acaba em ite vai para esse lado inflamatório, né? É uma distância bastante grande, porque a conjuntiva reveste a parte mais externa do olho realmente, reveste o branco do olho, que é a esclera. Então, uma inflamação restrita à parte mais superficial, a parte mais externa do olho é uma inflamação da conjuntiva. Normal a gente vê a pessoa dizer, não, eu estou com conjuntivite, ou usa óculos porque está com conjuntivite. Exato. Como é que eu consigo saber se eu tenho uma conjuntivite ou uma uveíte? Isso a gente acaba tendo que obrigatoriamente examinar. Tá? Então, acontece muito de chegar no consultório um paciente que está com quadro de uveíte, já algumas vezes bastante grave, e que, fazendo a história, conversando, a gente vê que no início ele foi diagnosticado como conjuntivite de forma inadequada, algumas vezes porque realmente a uveíte é um pouco mais complicado de diagnosticar no início, e algumas vezes porque talvez não foi examinado por uma pessoa especializada, não necessariamente foi ao oftalmologista. É porque acontece muito das pessoas acharem que estão com uma conjuntivite, vão na farmácia e compram colírio. E usam algum tipo de colírio, exato. Isso até a gente recomenda. Que é muito arriscado, né? Porque na verdade pode não ser uma conjuntivite, pode ser uma uveíte. Alguma coisa mais séria. Mesmo nas conjuntivites, geralmente o colírio que se compra é um colírio para clarear o olho e que não vai ter o benefício que o tratamento correto da conjuntivite traz. Tá? Então tem que ter muito cuidado porque qualquer coisa que aconteça com o olho vai ficar vermelho. Então, desde uma conjuntivite até algum corpo estranho, algum cisco que cai no olho e alguma inflamação mais grave, um glaucoma agudo, um aumento da pressão súbita, uma infecção, uma inflamação, todas vão se manifestar como? Com o olho ficando mais vermelho. Tá? Então, não é todo olho vermelho que vai ser uma conjuntivite ou uma coisa mais leve. Então, mas, na verdade, acho que pode deixar até o alerta que todo olho vermelho cabe um exame, né? Obrigatoriamente deve ser examinado. Sabe que eu tenho uma amiga que o pai, ele estava caminhando na rua, veio um cisco no olho, ele coçou e começou a inflamar, e ele achava que não, foi só o cisco, ele acabou perdendo a visão, né? Então é importante esse alerta que as pessoas procurem, né, Felipe? O ideal é que em qualquer sinal de alerta de que o olho está diferente, é que seja feita uma avaliação por um especialista para evitar sequelas desnecessárias. Tudo que a gente pega no início, isso não só na oftalmo, mas na medicina em geral, tudo que a gente diagnostica de forma correta o mais cedo possível, a gente tem um benefício maior, tem uma chance de recuperação, de tratamento muito maior. Então a gente recomenda que a pessoa... o normal é a gente nem se dar conta que o olho está ali, o olho está funcionando, está enxergando, a gente não está sentindo nada. Sentiu alguma coisa diferente, o olho ficou vermelho, ficou com um aspecto diferente, sentiu dor, o ideal é que faça uma avaliação. Algumas vezes pode não ser nada mais sério, mas se for, é importante que seja diagnosticado logo. É interessante, acho que, explicar para o telespectador que inflamação não significa infecção. Isso é uma coisa que a gente vê bastante o pessoal confundir, né? Chama inflamação de infecção e vice-versa. Inflamação é a resposta inflamatória, é o que o corpo está fazendo, digamos, para se defender de algum estímulo estranho. Infecção obrigatoriamente tem um patógeno, seja vírus, seja bactéria, fungo, protozoário, algum germe está causando a infecção. Então isso é importante a gente diferenciar e dentro das uveites isso acontece bastante. É difícil algumas vezes para o paciente ou mesmo algum médico de outra especialidade entender a diferença do que está acontecendo dentro do olho, porque nem toda uveíte vai ser infecciosa. Existe o seu componente de uveites infecciosas, como a toxoplasmose, que acaba sendo mais comum, uveites virais, uveites bacterianas, e existem as uveites puramente inflamatórias, que estão mais associadas a doenças tipo artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, sarcoidose, então doenças sistêmicas que se manifestam pela forma inflamatória. Germe, né? Sem germe nenhum. Sem infecção realmente nenhuma. Para ser infecção, obrigatoriamente tem que ter um micro-organismo externo. Dessas que você estava falando das infecciosas, qual é a mais frequente? A toxoplasmose mesmo? Ocular, a toxoplasmose é considerada a uveíte mais comum no mundo todo.
Tá? E no Brasil, é um dos países que a gente mais tem a toxoplasmose. O Brasil e a França talvez sejam os países que mais têm a toxoplasmose. E dentro do Brasil, o Rio Grande do Sul é considerado quase que assim a capital, o Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, o estado mundial da toxoplasmose. Então, grande parte das referências de literatura, mesmo que o autor não seja daqui, ele veio pesquisar aqui. Tá? Então a gente tem no interior do estado ali, Erechim, mais o norte do estado ali, a gente tem uma proporção muito grande de toxoplasmose e que ela pode causar, em alguns casos, aí, algum tipo de lesão que pode inclusive levar à cegueira. Qual é o transmissor? O Toxoplasma gondii, então, é um protozoário que o ciclo biológico dele é no intestino do gato. Tá? É o gatinho que todo mundo acha que é inofensivo. Exato, ele também transmite Não, a gente doenças, precisa né? dizer que um gatinho bem tratado, eu sou proprietária de um gato, adoro meu gato, e isso é só para me cutucar. Qual é o gato que não sai de noite, né? Não, meu gato não sai de noite. Não sai de Meu gato não noite. sai de noite. Gato Mas, é mais assim, complicado. Fica até uma dica para quem tem gato. O meu gato, cada 3 meses, cada 4, 5 meses no máximo, a gente faz exame de sangue para ver se ele desenvolveu a toxoplasmose ou se ele não desenvolveu. Por enquanto, meu gato já tem 11 anos e ele nunca teve toxoplasmose. Bom, né? Fazem, eu acho, 2 meses que eu fiz o último exame e ele não teve. Tá Então, tudo não bem, não, necessariamente que bom, né? quem tem gato tenha problema. Não, mas não. é o Fique alerta, grande não vou matar transmissor, os né? gatinhos, mas não precisa matar todos os gatinhos. A gente sabe que a origem, então, do toxoplasma é do gato, mas aí muitas vezes o pessoal pergunta, quem está com toxoplasmose, a gente explica o diagnóstico, a pessoa pergunta, eu tenho um gato, preciso matar ele. Não matem os gatos. Não, faz Calma. churrasquinho. Não. Faz Só vai ficar exame de bravo comigo. sangue, faz exame de sangue. Mas é que assim, eu acho que quem tem criança pequena, entendeu? E a grande discussão era essa aí. Quem tem criança pequena tem que tomar muito cuidado. Exato. Ah, tem que estar tem sempre fazendo neném exame em de sangue, casa, cuidar. ou tem criança. O ideal né? daí é evitar E esse tipo normalmente, de contato, casa né? que não tem gato, tem rato, né? Eu acho que a doença do rato também é muito ruim. Eu acho até que é pior que a toxoplasmose. Acho que não. A casa com Enfim, rato, voltamos a pro casa com vape. rato tem que ser uma casa muito suja. Tá com um problema maior do que só o animal, né? Então assim, só que muitas vezes a pessoa tem toxoplasmose e a gente diz que é do gato, a pessoa sabe, ela diz, mas eu nunca tive um gato, nunca passei perto de um gato. O que acontece? Muitas vezes a pessoa se contamina com a toxoplasmose não pelo contato direto com o gato, mas ela acaba ingerindo de alguma forma algum cisto que é eliminado pelo gato por água contaminada, por alimentos contaminados e a partir daí pode acabar ficando infectada. Tá? A grande maioria das pessoas tem ou já teve algum contato com o toxoplasma, ou seja, se a gente faz o exame da toxoplasmose, dependendo da localização, mas cerca de 70%, 80%, 90% das pessoas vai ter o exame positivo. Mas isso não quer dizer que a pessoa está doente ou ficou doente ou vai ficar doente, só quer dizer que teve o contato. Tá? De todas essas, uma proporção até considerada pequena vai desenvolver algum tipo de doença, tá? Seja na primeira vez ou seja no decorrer da vida. Porque o toxoplasma, uma vez que ele encerra o ciclo normal de atividade dele, ele forma um cisto. E esse cisto não morre nunca mais. Tá? Até uma dificuldade que a gente tem em termos de tratamento que a nossa medicação não penetra no cisto, então é muito difícil eliminar totalmente o toxoplasma. A pessoa que tem o cisto, em algum momento da vida, pode ser que esse cisto rompa e acabe desenvolvendo a toxoplasmose, daí, digamos, a mais perigosa, a mais temida é realmente a toxoplasmose ocular e a neurotoxoplasmose, então as lesões de sistema nervoso central que podem levar a pessoa a ter convulsão, epilepsia, algumas outras lesões mais sérias. Mas em termos de contaminação é isso, a gente sabe que originalmente vem do gato, mas não necessariamente precisa ter contato direto com o gato. Alface mal lavada, coisa mal lavada, Exato. também em lugar que não O teve boa tratamento higiene. para quem tem esse tipo de lesão? Para quem tem a primeira vez a infecção com o toxoplasma, muitas vezes não precisa nenhum tipo de tratamento. A prima infecção, ela é como se fosse um resfriado, uma gripe muito forte, assim como a mononucleose, outros micro-organismos que causam como se fosse uma gripe forte. A pessoa tem uma febre alta, pode aparecer com linfonodos aumentados, pode ter cansaço, dor muscular, e muitas vezes isso passa desapercebido. Tá?
A pessoa que desenvolve lesão ocular, não. A pessoa vai perceber que tem alguma coisa errada, seja num Qual é olho o ou nos sintoma? dois. A pessoa começa a diminuir a visão, atrapalha a visão. Qual é o sintoma, Felipe? Depende um pouco da localização das lesões, tá? Eu acho que aqui eu tenho um exemplo que pode ficar interessante de Nós mostrar. vamos deixar o pessoal curioso, tá, Felipe? Nós Nós vamos enquanto fazer o um Felipe procura, intervalo nós vamos fazer um e nós comercial. vamos mostrar isso no segundo Maravilha. bloco, tá bom? Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Existem dois tipos de residência, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para a sua família. Ligue agora, 3026 5060. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. A temperatura ficará abaixo de 0 graus nos próximos 3 dias. Fortes geadas. Noite longa, hein? Oi, pai. Como vão a mãe e o bebê? Eles estão bem, com saúde. O neném tem todos os dedinhos. Eles estão dormindo. E você? Acho que perdi todo o pomar com a geada ontem à noite. Não acendi os aquecedores. Prefere estar aqui? Ah, é? São só maçãs.